É bom. A paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo, um pouquinho de atraso, né? E tínhamos convidado um irmão para estar aqui conosco, mas graças a Deus sabe todas as coisas. Está aqui o nosso irmão Luiz e a gente vai tentar de tudo, irmãos, fazer no horário certo e continuar com o programa Encontro com a Verdade, amém? Já está 84 visualizações, o passado em menos de uma semana. E essas 84 pessoas que ouviram, que visualizaram, com certeza foram agraciadas e abençoadas por Deus, né, irmão Luiz? Verdade. Vamos orar. Iniciando em oração, a palavra de Deus diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Senhor, meu Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, nesta manhã para te agradecer, para te bendizer, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, e que tuas bênçãos, Senhor, sejam, meu Deus, reveladas a cada dia em nossas vidas. E que nós possamos estar, meu Deus, em comunhão e união uns com os outros, para assim, Senhor, ser abençoado e abençoar. Nos ajuda, meu Deus, e nos dá a condição. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Luiz, como já foi escolhido o tema, né? E não era você, mas está aqui, porque somos nós que estamos apresentando este programa de 15 a 20 minutos, né? Chamado Encontro com a Verdade. E o tema escolhido foi hipocrisia do povo de Deus, né? Que está baseado em Lucas 12, né? O irmão pode ler até o versículo 3, para que os irmãos entendam e compreendam, né? Foi um tema que o irmão Nathan escolheu e a gente está aqui para divulgar. Eu vou ler aqui, a paz do Senhor, irmãos. Diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, a luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Interessante, né, irmão Luiz, esse texto. E tem algumas perguntas e a gente vai se perguntando. Nos dias atuais, em época de pandemia, né, como será que eu vou me comportar como crente, como servo de Deus? Como será que eu tenho que fazer, né, para não ser hipócrita, para não usar essa hipocrisia como servo do Altíssimo? A primeira pergunta diz assim: é hipocrisia eu obedecer o pastor da igreja na terra? Não. De maneira alguma. Eu até anotei aqui, né? Separei o texto que fala de Hebreus capítulo 13, verso 7, né? Hebreus 13, verso 7, ele vai falar, né, da questão da obediência aos pastores, né? Lembrai-vos dos vossos líderes, né? Aqui é outra versão que eu estou usando, mas esses líderes aqui, ele está se referindo a pastores, certo? A minha tradução aqui da Corrigida Fiel, ela vai falar pastores, né? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, ou seja, seguir o exemplo do pastor, né? E imitar-lhes a fé. A gente vê o seguinte, né? Os pastores, né? Os líderes, eles têm essa sede de levar o evangelho. Por isso que eles foram separados para isso. Mas eles também se veem limitados pela situação. Então, se eles estão obedecendo todas as recomendações e ele é o líder, ele está acima de mim no sentido de me liderar, então eu devo obedecê-lo.
não é? Por quê? Porque ele foi posto sobre mim. E eu acredito, não sei se o irmão Marcos vai colocar, mas no capítulo 13 de Romanos, ele vai deixar claro, Paulo vai deixar claro essa questão da submissão às autoridades, né? E se a gente for para a nossa Constituição, a gente vai ver que em caso de calamidade, em caso de desrespeito à vida, né, no que diz respeito à vida, né, o Estado ele pode intervir, né, ele pode intervir. Então, o que eu quero frisar aqui é que nós estamos num momento crítico, mas nós temos essa ferramenta que nós estamos usando no momento, né? Para quê? Para chegar até você com a palavra de Deus. Então, por exemplo, Paulo ele era muito inteligente mesmo. Ele chegava nas outras culturas e ele conseguia, a partir do conhecimento da cultura das pessoas, introduzir o Evangelho. Eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus, Paulo e os apóstolos, se eles vivessem no momento de hoje, Paulo teria um Instagram, ele teria um YouTube, ele teria uma programação no rádio. Eu tenho certeza absoluta que ele usaria de todas essas ferramentas para poder levar o Evangelho. Eu tenho certeza absoluta, porque Paulo ele tinha muita inteligência e tinha a unção de Deus na vida dele. Então, Deus ele atenta para essas questões e nós devemos entender isso. Não é hipocrisia. Hipocrisia, na verdade, seria o contrário, né? Porque eu dizer que sou cristão e não ter submissão. Porque se eu sou submisso a Deus, eu devo ser submisso à sua palavra. E a sua palavra diz que eu devo obedecer o meu líder. Então, isso seria hipocrisia. É porque a gente está vivendo praticamente em meio a boatos que... mas vamos dizer assim, se eu obedecer o pastor, estou obedecendo a homens, né? Mas a gente tem que entender que quando Deus fala em obedecer a homens, Ele está falando em outros aspectos, como você falou, né? É algo que está prejudicando a vida e você tem que ser obediente, mesmo porque não é o nosso querer. Sempre foi o querer de Deus em tudo. E se Ele deu essa permissão, né, dos pastores ter essa autoridade de poder, né, e cancelar algum trabalho, alguma coisa, a gente tem que só obedecer e deixar Deus trabalhar, porque Deus está trabalhando, né? Eu creio nisso. A segunda pergunta: o que é ser hipócrita em um momento tão difícil como este? Obedecer ou desobedecer? Complicado, né, uma vez? Um pouquinho assim, né? Na verdade, é isso que a gente está falando, né? A hipocrisia, na verdade, é você procurar pregar uma coisa e não vivê-la. E assim, por exemplo, pessoas que são rebeldes nesse exato momento, que não obedecem, por exemplo, aos seus pastores, eles têm uma intenção boa, né, de levar o Evangelho, de pregar a palavra. Só que não basta a boa intenção. Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver diversas pessoas que foram bem intencionadas. Por exemplo, Uzá, quando Davi foi buscar a arca para trazer para Jerusalém, ele teve a boa intenção de, quando a carroça balançou, ele tentar segurar a arca de Deus. Só que não é de qualquer forma que você segura a arca de Deus. E a gente sabe ali, né, que houve, né, a morte de Uzá. Ele foi ali, né, morto diante do Senhor porque ele tentou pegar. A intenção dele foi boa, mas não havia um preparo espiritual, não havia um preparo ali. E até quando Davi viu isso acontecendo, ele fez algo diferente, né? A cada 7 passos que ele dava, eles paravam e adoravam ao Senhor, e assim iam até, entendeu? Então houve uma atitude diferente diante daquilo, mas a intenção de Uzá foi boa. Só que a intenção boa não foi suficiente. Ele foi morto diante do Senhor, diante da arca que representa a presença de Deus. Ou seja, não é de qualquer forma. Então, quando eu não obedeço a minha liderança, eu posso até ter uma intenção boa. Por exemplo, a gente vai para Mateus 7, 21 ao 23. Lá vai dizer, né, que, né, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Aí ele vai falar de pessoas que usaram o nome de Jesus, né? Eu até queria abrir o texto aqui
que fica mais interessante. Ó, Mateus 7, do 21 em diante, né? Como eu já falei, ele fala. Aí no verso 22 ele vai dizer, ó, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ele vai enfatizar a questão do nome de Jesus. E em teu nome, novamente, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, ou seja, eles usaram o nome de Jesus. Em teu nome é enfático, ele usa 3 vezes. Aí ele dirá, e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, é o que eu estou falando. A intenção da pessoa em levar o evangelho em meio a essa pandemia, ela é boa. Aqui está dizendo de pessoas que usaram o nome de Jesus para fazer a obra de Deus. Está aqui, ó. Eles expulsaram, eles profetizaram. Mas Jesus vai dizer naquele dia que eles praticaram iniquidade. O que é iniquidade? A gente pode entender que pessoas que estão fazendo a obra de Deus em desobediência, eles podem estar incluídos dentro dessas pessoas bem aqui. Por quê? Porque eles fizeram a obra de Deus, usaram o nome de Jesus e o nome de Jesus é poderoso. Paulo vai dizer que importa que o evangelho seja pregado, e aí ele vai mencionar que naquele tempo, né, das perseguições, as pessoas pregavam o evangelho por perseguição a ele, né, por vanglória, por vaidade. Aí ele diz assim, importa que o evangelho seja pregado, ou seja, o evangelho ele é poderoso. E alguém, pasme, pode até dizer, pode até se escandalizar com o que eu vou falar, mas muitas vezes Deus vai usar pessoas para pregar o seu evangelho, e essas pessoas entrarão em juízo. Por quê? Porque o que importa não é a pessoa em si, mas é a palavra que ele está pregando. Porque muitas vezes a intenção dele em pregar o evangelho não está concernente com a vontade de Deus, mas o evangelho é poderoso para salvar as pessoas. Ou seja, muitas vezes a gente vê pessoas enganadas por aí, né? Líderes que enganam as pessoas, que enganam as ovelhas, que querem, né, tragar, que querem usufruir da sua lã. E aí eles pregam uma ou outra coisa ali do evangelho, e muitas vezes a ovelha é inocente, e acabam ali implementando com a teologia da prosperidade. Daqui a pouco dizem, não, se você der tudo, né, a pessoa quase não tem nada, aí dá tudo que tem, aí acaba ficando pobre, né, e sendo enganado, ludibriado. Então essas pessoas estão pregando o evangelho de maneira sorrateira, de maneira a enganar as ovelhas. E aí, essas pessoas que estão lá sendo enganadas, muitas vezes elas serão salvas, e essa pessoa que está pregando com interesses próprios, ele será condenado, e a condenação será muito alta. Ele vai pagar um preço muito alto. Por quê? Porque ele está usando a palavra de Deus, está usando o nome de Deus, como aqui está dizendo enfaticamente. Eles profetizaram o nome de Jesus, eles usaram o nome de Jesus para expulsar demônio, eles usaram o nome de Jesus para fazer muitas maravilhas. Mas Jesus disse, né, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O interessante, irmão Luiz, que agora, para encerrar, né, irmãos, como o tempo é resumido mesmo, principalmente hoje, mas em nome de Jesus, domingo, estaremos mais cedo, em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir, que tudo é permissão de Deus, estaremos mais cedo, porque agora vamos dar continuidade à escola bíblica dominical. Mas a última pergunta, irmão Luiz, e é bíblico, é melhor obedecer do que sacrificar, não é isso? Sacrificar, exatamente. Porque eu posso desobedecer agora, querendo fazer uma coisa que eu acho que é o correto, desobedeço e posso sacrificar até minha salvação, não é isso? Exatamente. E assim, vamos ser mais direto no que a gente está falando. Assim, irmãos, existem irmãos que querem fazer a obra em meio à pandemia. Isso é errado, como eu estou falando, a intenção é boa, não é errado pregar o evangelho, muito pelo contrário. Mas a gente está deixando enfático a situação que a gente está vivendo. E aí eu até conversando com o nosso irmão Marcos aqui, a gente conversando, né? E a gente concordou em si. Veja, irmão, como é que pode a gente querer levar o evangelho nesse momento de pandemia, e a gente entra na casa de uma pessoa, né? Muitas vezes desprovido dos cuidados, né, de higienização. Aí a gente acaba levando esse vírus para a pessoa, né? Porque a gente não sabe como é que a gente pega, se a gente pegou, deixou de pegar. Tem a questão do assintomático, que ele pode chegar a passar para alguém. Aí como é que fica a minha cabeça, sabendo que eu fui na casa de um irmão, na casa de alguém, pregar o evangelho e levei a doença para essa pessoa, e saber mais tarde que essa pessoa veio a óbito por causa dessa minha atitude? Como é que vai ficar a minha cabeça? Como é que vai ficar a cabeça da família dessa pessoa?
né, sabendo que, não, o irmão fulano foi lá, visitou, falou, né, e pregou a palavra, levou ali uma palavra de conforto, mas acabou também trazendo o vírus e essa pessoa veio a óbito. Como é que vai ficar essa situação, irmão? Então, a gente tem que usar o meio que a gente tem que usar as nossas ferramentas. É diferente de uma perseguição. Aqui no capítulo 5 de Atos está aberto, né? E Pedro e João, eles são impedidos de pregar o evangelho ali pelos religiosos, que tinham um certo poder político também. Aí eles vão falar bem claro, né? Eles vão deixar bem claro, né? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas aqui é uma situação totalmente diferente. Aqui nós estamos falando de uma questão de calamidade pública. E como eu já citei no Romanos 13, o Estado ele pode intervir. Vou dar só um exemplo rápido. Tinha um certo ritual que estavam fazendo religioso, nosso Estado é laico. Mas quando toca na questão da vida, o Estado pode intervir. E a Polícia Federal ela interviu numa questão de que estavam sacrificando crianças para um ritual. O nosso Estado é laico, a gente pode ter várias religiões e tudo e tal, pode ter terreiro, pode ter culto, pode ter missa, né, o católico, o evangélico, o bandista, o terreiro de macumba mesmo, pode ter. Mas aí eles estavam fazendo o quê? Eles estavam pegando crianças e sacrificando. E aí a polícia veio e interviu. Por quê? Porque está tocando na vida. A gente tem liberdade ao culto. A gente tem liberdade de adorar quem a gente quiser, o diabo, o demônio. E nós, graças a Deus, adoramos a Ele, ao Deus Criador dos céus e da terra. Mas aí quando toca na vida, aí o Estado pode intervir. Isso não é errado. Por quê? Porque o que está em jogo é a saúde pública. A gente está vivendo uma pandemia. A pandemia fala daquilo que é aquilo que cobre tudo. Todo o globo terrestre sofreu com essa pandemia. Então a gente tem que entender essa situação. Amém, né, irmão? Vamos orar encerrando. Os irmãos estão chegando para a escola bíblica dominical. Próximo domingo, se der certo, o nosso irmão pode estar aqui também junto com a gente. Não sei se ele vai continuar com o mesmo tema, mas vamos orar para o irmão Luiz, encerrando e agradecendo a Deus. Próximo domingo, a partir das 8 horas em diante, estaremos com o programa Encontro com a Verdade. Contamos com você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, Pai, e compartilhando da tua palavra. Meu Deus, que nós viemos entender a tua vontade e viemos ter sabedoria para levar o teu evangelho, de seja qual for a forma, Deus, mas que a tua palavra seja colocada nos corações e a tua verdade venha libertar-nos a cada dia e nos fortalecer. No nome de Jesus. Amém. Até o próximo Encontro com a Verdade.